Olá, queridos. Vamos aqui entrando no nosso capítulo 1, né, o segundo vídeo que a gente está fazendo. Vamos falar hoje sobre o arrebatamento da igreja, Tribunal de Cristo, o galardão, o encontro com Jesus nos ares. Tá? Vamos aprofundar esse ensino. Tá? Alguns livros a gente vai estar estudando mais no detalhe, por exemplo, Apocalipse, para entender, né, o contexto todo do livro e a sua estrutura fundamental. Mas aqui é importante eu passar alguns flashes. Tá? E o arrebatamento da igreja vai ser o primeiro tema que a gente vai estar se aprofundando, e é muito importante que a gente consiga entender os versículos, casar versículos ou conciliar versículos com versículos, texto com texto, né? Com muita sabedoria de Deus, e na sequência a gente poder também começar a estabelecer uma cronologia, porque esses textos são muito claros em relação à cronologia. O que vai acontecer primeiro, depois isso, depois aquilo outro. E formando a cronologia, né, a gente consegue entender melhor toda essa questão da escatologia, do futuro glorioso que existe para nós, né, humanidade, os filhos de Deus e para este planeta que nós vivemos aqui. Tá? Então, eu queria orar primeiro e a gente vai entrar nos primeiros textos aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por estarmos juntos aqui, por esse povo que tem sede da tua presença. Peço tua graça, a manifestação do Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, da tua palavra e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que em especial esse tema do arrebatamento, todo o tema de escatologia, estudo dos fins dos tempos, Senhor, que seja aberto aos nossos olhos, aberto ao nosso entendimento, e que teu povo, Pai, cresça em plena confiança na palavra de Deus, Pai, que a tua palavra é a verdade e nos conduz aos caminhos do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos entrar aqui nos textos, né? Primeiro começando pelo texto de 1 Tessalonicenses 4,13, tá? Está escrito assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Depois, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, nós vamos voltar nesse texto aqui e vamos estar detalhando ele, tá? Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ainda vamos ler, para trabalhar esses primeiros 3 textos aqui, Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Glória a Deus. Então vamos começar a ver aqui primeiro uma sequência
cronológica, tá? Que é estabelecida através desses textos aqui, tá? Então, primeiro, ele começa dizendo em 1 Tessalonicenses 4, né? Ele está se referindo aos mortos. Olha, as pessoas estão morrendo, havia uma tremenda perseguição dentro da igreja, muitos estavam sendo mortos, e o apóstolo Paulo trouxe essa palavra, olha, sobre os mortos, né? Não temam, porque eles vão ressuscitar antes da gente, né? A gente vai falar um pouco mais à frente aonde eles estão, tá? Com mais clareza, mas fica claro que neste momento, né, quando o Senhor descer dos céus, ele vai trazer com ele, verso 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Então tocou a trombeta, Jesus vai fazer o quê? Ele desce dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Então essa era a palavra que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, a ressurreição deles vai ser até antes da nossa. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja primeiro esta sequência, né? O que acontece primeiro? O toque de uma trombeta, uma ordem, chegou o momento, né? É o ressoar da trombeta de Deus. E aí o que vem na sequência? O próprio Senhor desce dos céus. Ele está lá no terceiro céu, que o apóstolo Paulo visitou, né? E diz que também é onde fica o paraíso. A gente vai ver esses textos daqui a pouco. Tá? Ele desce dos céus. E os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, que tivermos vivos, seremos arrebatados. Aqui fala do arrebatamento, que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Tá? Então, vamos tentar casar um pouquinho, não é, com alguns outros textos aqui, tá? Em 1 Coríntios, ele está falando sobre nem todos dormiremos. Há outros textos bíblicos que falam sobre esse dormir como um verbo aplicado àquele que morre em Cristo, né? Não morre, porque ele já tem a vida eterna. Então ele vai dormir em Cristo, né? Mas nem todos dormiremos. Por quê? Porque alguns estarão vivos quando o Senhor vier, quando chegar o arrebatamento. E aí ele fala, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, lá em cima a gente viu uma sequência. Primeiro, Jesus desce dos céus, os mortos ressuscitam primeiro, depois os vivos são arrebatados por encontro com o Senhor nos ares. Aqui nesse texto, a gente sabe que os mortos vão ressuscitar já com o corpo incorruptível, né? Imortal, e aí depois nós, os que não dormiram em Cristo, os que estão vivos no momento do arrebatamento, né, seremos transformados, tá? Nós também seremos transformados. Está aqui no final do verso 52 de 1 Coríntios 15, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que o corruptível se revista de incorruptibilidade, né? O mortal se revista de imortalidade, para que a gente viva a vida eterna com o corpo glorioso que o Senhor vai nos propiciar, né? E aí fala que esse é o momento em que a morte, né, começa a ser vencida, né, pela vitória de Cristo na cruz, né? Então, ok. Vamos ver então um pouco dessa sequência cronológica, tá? Primeiro, há uma palavra de ordem pelo arcanjo e ressoar da trombeta de Deus. Nos céus, no terceiro céu, né, acima deste universo, além deste universo, Deus dá uma ordem, né? Chegou a hora, toca-se uma trombeta e o que vem? Jesus desce dos céus, tá? Trazendo com eles os mortos em Cristo, porque eles estão no paraíso. A gente vai ver mais detalhes disso daqui a pouco, tá? Os mortos em Cristo ressuscitam. Então, no paraíso, que Paulo disse que conheceu, né, quando foi no terceiro céu, e que também Jesus disse para o ladrão da cruz, olha, ainda hoje estará comigo no paraíso. O ladrão mostra arrependimento e tal, e Jesus dá essa promessa na vida dele. Então, no paraíso, que está no terceiro céu, tá? Os mortos estão lá como alma e espírito, porque o corpo foi morto, por isso que ele está morto.
E eles descem com o Senhor. Quando o Senhor vem, ele desce dos céus, ele traz com ele os mortos em Cristo. E aí os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, né? Se você acompanhar aqui pela apostila no PDF, né? Recebem um corpo glorioso, tudo, né? E se tornam, após Jesus, que foi o primeiro de uma nova raça, né? Foi o primeiro de uma nova raça na sua plenitude, que são espíritos vivificantes, né? Os mortos em Cristo vão receber um corpo glorioso. A gente vai falar um pouco mais sobre esse corpo mais à frente, tá? Que é um corpo espiritual, não é um corpo natural. A Bíblia diferencia o corpo natural do corpo espiritual. Os vivos em Cristo são transformados, é o quarto passo. Soar da trombeta, a ordem de Deus, Jesus desce dos céus, trazendo com eles os mortos ressuscitam, o terceiro passo. Quarto passo, os vivos em Cristo são transformados e arrebatados, junto com os mortos em Cristo, para encontro com o Senhor nos ares. Tá? Então Jesus desceu do céu, desceu dos céus, o terceiro céu, e parou aqui num local preparado para encontro conosco, em que a Bíblia chama nos ares. Nós estamos na terra, os mortos em Cristo vêm de alguma forma, né, até a terra, são ressuscitados e sobem imediatamente. E a Bíblia diz que tudo isso é num abrir e fechar de olhos. Tá? Então, de repente, somos arrebatados e estamos lá para sempre com o Senhor. Tá? Os vivos transformados, arrebatados, juntamente com os mortos em Cristo, para o encontro com o Senhor nos ares. Desceu do terceiro céu, parou nos ares, a terra está aqui embaixo, né? Os mortos em Cristo, junto com os vivos em Cristo, são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Os mortos em Cristo, em alma e espírito, recebem um corpo novo, glorioso, primeiro, depois os vivos ressuscitam junto com eles, num abrir e fechar de olhos. Vamos ver um detalhe aqui, tá? Eu te peço muita paciência, muita calma, mas vai prestando atenção nos textos, vai sentindo a formação da estrutura do conhecimento ou da sabedoria sobre a escatologia, sobre os últimos dias. O que a igreja espera? A igreja espera o encontro com o noivo, tá? É o que nós lemos em Filipenses, né? De onde esperamos, a nossa cidadania não está na terra aqui, ela está nos céus. De onde a gente espera ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, é o que nós lemos em Filipenses 3, 20 e 21. Tá? Em João 14, a partir do verso 1, está escrito assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Ele está se referindo ao Pai e creiam também em mim, né, o Filho, Jesus. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, Jesus está falando exatamente desse encontro com o Senhor. Tá? Um detalhe desse encontro, aonde ele se dá? O encontro com o Senhor é nos ares, e não no terceiro céu. Tá? Em algum lugar dentro desse universo, que Jesus desceu do terceiro céu e veio para o que a palavra nos ensina como segundo céu, que é onde está o universo. O primeiro céu é ali aquela atmosfera terrestre, né? Esse céu mais visível durante o dia, que a gente enxerga com clareza. O universo aparece para nós à noite, né? O pouco se pode ver pelo brilho das estrelas e tal. Agora, esse encontro com o Senhor nos ares, tudo indica ser um encontro dentro do universo, tá? No segundo céu, porque é nos ares, né? A gente vai falar ainda sobre os ares, né? Porque a gente sabe que é uma batalha espiritual nas regiões celestiais, tá? E é onde o inimigo atua, onde o inimigo trabalha, né, contra as nossas vidas, nas regiões celestiais, porque é do terceiro céu eles foram expulsos, tá? Bom, então vamos aqui. Israel, a igreja está esperando a vinda do Senhor Jesus dos céus. Nossa cidadania está nos céus. Mas Israel, o que Israel está esperando? Eles estão esperando o Messias. A igreja espera o noivo para levá-los. Israel espera o Messias para quê? Para implantar o reino de Jesus aqui na terra. O reino do Messias
na terra, cumprindo inúmeras promessas e até alianças que Deus fez com Abraão, com Davi e com a nação de Israel. Você tem as alianças abraâmicas, né? A davídica e a da Palestina, que a gente vai falar mais para frente isso daqui. Em Zacarias, tá? Então vamos lá. O texto que eu escrevi aqui. A igreja espera o noivo para ir para a casa dele, para o encontro com Jesus nos ares, tá? Já Israel espera a implantação do reino aqui na terra, tá? Lembra das alianças de Deus, são fundamentadas em 3 aspectos com Israel: a terra prometida, a descendência numerosa, brilhante como as estrelas, tá? E ser bênção para todas as nações e famílias eternas. Além disso, essa foi a promessa para Abraão, e além disso tem a promessa para o reino eterno, para o descendente de Davi, né? Vocês vão ter um reino eterno, tá? Que será exercido na terra. Então vamos guardar firmemente essa diferença. A igreja espera o noivo que vem para o encontro com ele nos ares. Israel espera o quê? A vinda do Messias para estabelecer um reino aqui na terra. Vamos ler um pouco aqui Zacarias 8, a partir do verso 18. Gente, aqui é muita Bíblia, tá? Não adianta eu falar, a gente tem que ir vendo na palavra, tá? Eu procuro trazer algum esclarecimento, vamos para a Bíblia. Zacarias 8, mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdadeira paz, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. Os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Tá? Isso já aconteceu? Isso não aconteceu. Desta forma que está relatado por Zacarias, isso não aconteceu. Mas isso é uma promessa de Deus. Deus disse: vai acontecer. É uma profecia. Vai acontecer. E quando que isso vai acontecer? Quando o reino for estabelecido aqui na terra, em Jerusalém, tá? E sediado em Israel. Sediado em Jerusalém. Um reino sobre todas as nações. A gente vai falar muito sobre isso. São muitos textos bíblicos que nos trazem essa informação. Inclusive, se você se lembrar um pouquinho, você vai ver que existem inúmeras promessas para a igreja dizendo que nós vamos reinar com Cristo, né? Nós reinaremos sobre as nações. Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Agora vamos entrar num outro detalhe. O que significa arrebatamento? A palavra em grego é harpazo, que tem o significado de tomar para fora, capturar, tirar à força. É dito sobre a ação do Espírito do Senhor com Filipe, tá? Está lá em Atos, no capítulo 8, verso 39, essa mesma palavra harpazo, no grego, tá? Usada e traduzida por nós sobre arrebatamento, ou arrebatou, o verbo arrebatar, tá? Atos 8, 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então, olha que coisa interessante, né? O Espírito Santo, ele arrebatou, ele tomou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais. Cadê o homem que estava aqui? Né? É um anjo? O que será que é isso? Né? O que aconteceu? Ele foi arrebatado, ele foi harpazo. Por quem? Pelo Espírito Santo. Né? Como é que se explica isso? É a atuação de Deus. Tá? A nossa ciência não domina. A gente sabe que Deus, né, inventou e criou tudo isso que a gente vive aqui. A prisão ao espaço, ao tempo, né, a matéria, né, foram criações de Deus, mas Deus não está exposto a isso, pelo contrário, Ele que criou isso daí, tá bom? Então, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, está escrito assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. De novo, é harpazo, tá? Ele foi arrebatado, ele não viu o caminho, ele
foi tomado e estava lá no terceiro céu. Né? Assim é o arrebatamento, no abrir e fechar de olhos. Nós seremos arrebatados, estaremos nos ares, no encontro com o Senhor Jesus, tá? Que a gente vai falar muito sobre isso, né, nesse curso aqui, tá bom? Detalhando, entendendo o que é. Então ele foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, porque Paulo sabia que o corpo dele não poderia suportar, né, a estratosfera, né, terrestre, não poderia suportar este universo, né, com falta de oxigênio, escassez de temperaturas de menos 50 graus, né, na altura onde, ainda dentro da atmosfera terrestre, a 11 quilômetros aí da Terra, né, é mais ou menos a altitude de voo, né, dos nossos voos comerciais. Tá? A temperatura externa é em torno de menos 50 graus. Paulo sabia que ele não ia aguentar aquilo ali, com aquele nível de pressão, nosso corpo não aguenta. Então ele falou, não sei se no corpo, fora do corpo, eu não sei explicar. Né? Paulo fala, e eu também não vou explicar isso daí. Não sei, Deus o sabe, se foi no corpo ou fora do corpo. Verso 3, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele repete, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar, tá? Então vamos lá, ele descreve esse lugar para onde ele foi, ele chama primeiro de, foi arrebatado ao terceiro céu. E aqui, repetindo, ele fala, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ele falou, o que você vai enxergar aqui, o que você vai ouvir, você não vai contar para ninguém. Isso é uma revelação para você, tá? Mas para nós ele trouxe o quê? Terceiro céu, paraíso, ele foi arrebatado para este lugar, né? A Bíblia diz que Jesus, quando subiu, ele trouxe com ele o paraíso, né? Ele levou com ele aqueles que estavam cativos no Hades, tá? Que é para onde vão as almas dos mortos. Vamos ver um pouquinho sobre isso em Lucas 16, tá? Então ele arrebata, ele leva com ele os mortos em Cristo, as almas dos mortos, tá? E então todos esses que morrem em Cristo desde aquele tempo até o dia de hoje, eles são levados diretos ao paraíso, junto com o ladrão da cruz, inclusive, né, que se arrependeu, e Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. É exatamente sobre esse lugar que ele está falando. Que eu li o texto aqui, Lucas 23, 43, tá? Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso, se referindo ao ladrão da cruz, tá? Então, aonde estão os mortos em Cristo? Eles estão no paraíso com Jesus. Aonde está o paraíso? Está no terceiro céu, onde Cristo habita à direita do Pai. Então, quando a gente morrer, se nós não formos arrebatados antes, quando morrermos no Senhor Jesus, nós iremos direto para o paraíso, estaremos já com o Senhor, sem um corpo, esse corpo aqui fica, né? Morre, vai se degenerar, mas a nossa alma, junto com o nosso espírito, que é nascido de Deus, vai para o terceiro céu e fica lá no paraíso, né? Junto com o Senhor. Então, quando Jesus desce dos céus, ele traz os mortos em Cristo com ele. Ele traz com ele. Por quê? Porque eles estão lá, né? Então ele traz as almas e o espírito dos mortos para ressuscitarem e terem esse encontro com Jesus nos ares, junto com os arrebatados, que estiverem vivos no Senhor. A igreja viva de Jesus será arrebatada e se encontrará também com Jesus nos ares, tá? Então vamos ver uma coisa aqui importante. Nós temos dois encontros eternos para esse momento nos ares, tá? O primeiro encontro é com o nosso corpo glorioso. Nossa alma e o nosso espírito vão receber um corpo novo, glorioso, eterno, certo? Imortal e incorruptível. Alguém pode pensar assim, pô, mas se depois de estar lá, depois passam 200 anos e alguém resolve se arrepender de ter ido para o céu, quer mudar de ideia e tal. Não. Este corpo não se corrompe mais, tá? O corpo terreno que a gente tem, nós vivemos a luta da carne contra o espírito, o corpo quer muitas coisas,
nossos impulsos carnais, né? Tentam levar nossa alma numa direção, mas o corpo glorioso, ele não se corrompe mais, tá? Então, os textos que a gente leu, esse corpo é imortal, eterno, incorruptível e é um corpo glorioso, como no texto filipenses que nós lemos, tá? Então, vamos lá. Primeiro encontro da alma e espírito com o corpo glorioso. Segundo e principal encontro, depois de receber esse corpo glorioso, a gente tem um encontro com Jesus nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor, que nós lemos no início desta aula, né? Desse vídeo. Né? Então estaremos para sempre. Então são dois encontros definitivos. Nosso corpo glorioso com a nossa alma e nosso espírito, estaremos no nosso estado eterno, tá? E o encontro com o Senhor Jesus nos ares, e quando estaremos para sempre. Nunca mais vamos nos separar do Senhor. Como a gente estudou no primeiro vídeo, né? Hoje nós temos o Espírito Santo. E segundo Jesus disse, quando a gente receber o Espírito Santo, ele estará para sempre conosco. Eu nunca mais vou deixar de ter o Espírito Santo aqui dentro de mim. É uma presença eterna na minha vida, tá? Depois de ter um encontro com Jesus nos ares, no arrebatamento, eu também nunca mais deixarei de estar próximo, junto de Jesus, né? Como ele disse, quando eu voltar, levarei vocês para que estejam comigo, aonde eu estiver, né? Então vamos lá, a igreja é a noiva, vai estar com Jesus para sempre, 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 né? São dois encontros maravilhosos, eternos, que nós vamos viver, né? Nesse tempo do arrebatamento, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam. Esse é o texto que a gente leu no início da aula. Estou colocando ele novamente aqui para facilitar, tá? Para dar uma lembrada. E vamos ler especificamente do verso 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós que estivermos vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Para fortificar e revisar rapidamente aquilo que nós estamos ensinando, né? Em 1 Coríntios 15, está aqui novamente, como ressuscitam os mortos, com que espécie de corpo virão, tá? E aí a gente vê aqui. Assim, no verso 42, com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, esta nova raça que foi iniciada em Jesus Cristo, né? Essa nova raça é de espíritos vivificantes. O corpo ressurreto, que é um corpo glorioso, eterno, incorruptível, é poderoso, né? Como está escrito aqui. A gente semeia esse corpo em fraqueza, mas quando ressuscita em poder. A gente semeia em desonra, mas quando ressuscita em glória. A gente semeia um corpo que morre, mas ressuscita imperecível. E no outro texto que nós lemos, é um corpo, né, incorruptível, imortal, tá? Eterno. Então, é uma bênção esse corpo, mas precisamos entender. Não é um corpo natural. O corpo natural é esse que a gente tem. Vamos ressuscitar um corpo espiritual. Tem matéria nesse corpo? Tem, mas é diferente, né, do corpo que nós temos hoje. Tem matéria? Tem, porque o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de Jesus após a ressurreição. Tinha matéria ou não? Ele se encontrou com os discípulos, mas ele passou invisível, né? Ele atravessou as paredes, as portas estavam trancadas, tudo trancado, ele atravessou a parede. Então é um corpo que tem glória, tem poder, faz coisas que o nosso corpo não faz. Ah, a gente não vai comer, ele comeu com esse corpo. Provavelmente, ou possivelmente, não precisa de alimento, mas ele come, tá? É um corpo glorioso. Então, são coisas tremendas que estão sendo preparadas para nós, né? Na eternidade, no tempo também do reino
milenar de Jesus aqui na terra. Ops, existe milênio? Como é que é isso? Reino na terra? A gente não vai ser arrebatado, vai todo mundo para o céu, né? A gente está indo para os ares, para o encontro com o Senhor. E como é que é essa história aqui na terra? Por enquanto estamos falando de arrebatamento. Mas tem inúmeras passagens que a gente tem que ler, estudar, compreender e conciliar versículos com versículos para que faça sentido e para que você creia na poderosa, verdadeira palavra de Deus que está aqui para nós, tá? Para que você não fique crendo em fantasia, mas creia na palavra, aquilo que Deus nos diz é o que vai acontecer, tá? Então, no verso 49, né? Aliás, no 46 que eu não li, né? Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Então, a nossa origem do corpo espiritual, ela está nos céus. Tá? Nós vamos ser revestidos dos céus. Né? Depois, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Quem é o homem celestial? É Jesus. Né? Assim como tivemos a imagem do terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, isso para clarear um pouquinho sobre esse corpo glorioso, a ressurreição com o corpo eterno, tá? Cheio de poder e incorruptível. Né? Vamos vir para um detalhe que eu não esclareci muito aqui, vai ser a última parte desse nosso vídeo, depois a gente vai entrar em outros assuntos, em outro vídeo, tá? Em outra aula. Aonde estão a alma e espírito dos mortos ou adormecidos em Cristo? Tá? E para isso nós vamos ler Filipenses capítulo 1, verso 20, para completar um pouco do que a gente estudou e falou aqui. Tá? Aguardo ansiosamente, espero em que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, direto, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, esse texto, ele é curioso, mas ele nos ensina muitas coisas importantes aqui. A primeira delas, né? Muitos pensam que quando a gente morre, vai dormir e não vai lembrar de nada. Dormiu, você está morto, dormiu, não vai lembrar de nada. Em Lucas 16, a gente vê que a alma dos mortos continua se manifestando. Tem pensamentos, tem entendimento, tem emoções, tá? Tem até dores, arrependimentos. Ele continua na alma, né? Vivendo uma série de coisas e não apagada. O corpo está adormecido, o corpo está morto, mas a alma não. Isso se torna um pouco mais claro, quer dizer, não apenas em Lucas 16, na história, né, do Lázaro e de Rico e Abraão, ali aparece com o mendigo, né? E aqui nós vemos com o Lázaro, né, o mendigo, e aqui nós vemos essa história, essa questão do conflito de Paulo. Gostaria de morrer logo para estar logo com Cristo. Gente, pensam comigo. Se ao morrer a gente fosse como dormir e apagar, né? Eu já fiz cirurgia e tal. Quando eu fiz cirurgia, ou fiz até a endoscopia, né? A última coisa que se lembra é o anestesista se apresentando. O anestesista se apresentou, olha, eu estou aqui, né? Sou anestesista, muito prazer, eu vou te dar uma sedação e tal. E depois, quando você acorda, você já acorda operado, está tudo bem e tal. É como se você não tivesse passado aquele tempo. Aquele tempo não existiu na tua história, né? Na tua vida. E alguns entendem que é assim que vai acontecer. Contudo, se fosse assim, qual o benefício que eu teria de querer ir logo para Cristo? Se ao ir logo para Cristo eu fosse ficar desligado completamente, só fosse encontrar com o Senhor, né, na ressurreição.
Mas não é isso que vai acontecer, tá? Por isso que Paulo fala, olha, eu preferia muito mais ir logo estar com Cristo. Embora eu queira estar aqui, viver meu ministério, ajudar vocês, salvar mais vidas, me instruir sobre a palavra, né? Ser o apóstolo, cumprir o meu chamado, né? Então, por isso mesmo, eu vou ficar aqui, né? Eu vou ficar aqui, continuar com vocês, permanecer para o progresso e alegria na fé de vocês, a fim de que pela minha presença, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, Paulo está dizendo, olha, a minha escolha é ficar, né? Eu gostaria muito de logo me encontrar com o Senhor Jesus, ficar lá no paraíso, ter a minha relação com o Senhor Jesus, ainda que sem o meu corpo glorioso, definitivo, eu vou estar em alma e espírito lá, convivendo com o Senhor, ouvindo de Deus, aprendendo de Deus, usufruindo de Deus, né? Então, é preciso a gente entender que os mortos em Cristo, eles estão lá, eles estão adormecidos, tá? Por quê? Porque o corpo está desligado, né? Você sabe, quando você dorme, você não morre. Quando você dorme, né, o teu corpo ainda está se manifestando, a tua alma está funcionando, o teu corpo está em stand-by ali, né? Até a tua mente consciente fica em stand-by, mas o inconsciente trabalha ativamente durante esse período. Então, essa era uma coisa importante da gente estar compreendendo aqui. E eu vou encerrar, tá, esta aula nesse momento exatamente com essa parte. Nós vamos avançar muito ainda sobre arrebatamento, tem muitas coisas preciosas, tá? E eu espero que você estude aí a apostila, vá se aprofundando. Eu estou orando pela tua vida, tá? Para que Deus te dê espírito de sabedoria, revelação, para que Deus te dê crescimento. Esse curso é um curso para estruturar a tua fé e a tua convicção no Senhor Jesus e na palavra dele, tá? Na palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima aula.